Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra que esses dias eu falei aqui no canal sobre idolatria, comida sacrificada a ídolos, que nós não devemos, compactuar. Na verdade, eu estava falando sobre objetos consagrados e ao longo desse vídeo eu vou estar falando na palavra do Senhor sobre esse assunto. No vídeo passado eu apenas citei, falei, soltei algumas frases, mas nesse vídeo eu quero ler aqui na íntegra a palavra. E no final, irmãs, eu quero contar aqui, compartilhar um testemunho forte de um casal muito conhecido aqui no Brasil. E agora eles estão expandindo para os Estados Unidos e outras regiões do mundo. E essa noite eu ouvi um testemunho desse casal. Eu não vou aqui falar o nome, mas se você também conhece, você vai identificar. Então, vamos lá. E antes disso, eu quero te perguntar como que você estava, se está bem. Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então, eu havia falado aqui sobre objetos usados, coisas sacrificadas a ídolos. Inclusive, teve uma pessoa que até me criticou com relação ao guarda-roupa, que eu deveria, se fosse ela, só ungir o guarda-roupa e tá tudo bem, tá tudo certo. E ali eu fui citando algumas coisas naquele vídeo, e ali eu comentei, que se você souber que aquilo é sacrificado a ídolos, algum Deus, alguma entidade, que nós não podemos compactuar. E ali, irmãs, eu citei sobre Josué, que Josué tirou aquela capa, anátema, que era amaldiçoada. E naquele vídeo eu entrei e eu falei brevemente sobre alimentos, Isso acontece também com alimentos. Alimentos que são consagrados a ídolos, nós não podemos ingerir. E ali acho que eu citei apenas o livro, que é Coríntios, 1 Coríntios, e eu quero aqui ler, essa palavra e ir explicando e ir falando, e agora aqui ler na íntegra, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar aqui em 1 Coríntios capítulo 10, que vai dizer: o cristão deve fugir da idolatria, portanto, meus amados, fugir da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que rouba o senhorio de Deus na nossa vida. Amém? Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que torneis associados aos demônios. Ou seja, as más conversações corrompem. Se você estiver ali naquele lugar, naquele ambiente, com aquelas pessoas, e sabendo, apóstolo Paulo aqui
na instrumentalidade do Espírito Santo, ele está afirmando, ó, não sou eu que estou falando não, ó, não vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado. Aí aqui já entra no assunto do mercado, do supermercado. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, ou seja, vai lá, comprou e não pergunta nada. E aqui ele vai falar mais coisas. Mas deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Eu tô cheia de cabelo branco, irmãs. Eu não vou pintar mais, não. Tô querendo mais pintar, não. Tá, não, irmã Raquel? Tô não. Então as irmãs não reparem não que tá cheio. E eu vou deixar clarear natural. Mas vamos aqui, ó. Comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós. Ou seja, se uma pessoa ímpia, uma pessoa um conhecido te convida, vem aqui almoçar, jantar, vem tomar um café, tá falando, se você quiser ir, é de livre e espontânea vontade, ó. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Isso serve aqui para alimento e para coisas. Você sabendo que certas coisas são oferecidas a ídolos, não podemos participar, irmãs. Aí ele fala aqui, ó. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertir por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, aqui nós vemos uma linha, aqui nós vemos uma diretriz. Aqui na palavra de Deus nós temos um direcionamento. A palavra do Senhor vai dizer, examinai as Escrituras. Irmãs, nós precisamos examinar as Escrituras e não acreditar em tudo que se fala por aí, não. Inclusive aqui, você que está aqui nesse canal assistindo esse vídeo, não acredita também em tudo que a irmã Raquel fala não, viu? Porque eu sou suscetível a erro, eu posso errar, nós somos falhos, mas a palavra de Deus, ela não erra. Por isso que hoje eu trouxe aqui esse texto para ler na íntegra acerca do que eu havia citado. Foram frases soltas, né? No vídeo anterior,
E eu não gosto muito de frases soltas, né? Então aqui eu li conforme está escrito na palavra, porque a palavra do Senhor é algo muito sério, irmãs. Então, eu havia citado no vídeo anterior sobre esses assuntos, né? Sobre esse assunto. Então, que os irmãos e as irmãs venham guardar essa palavra no seu coração. E que nós possamos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Então eu vim compartilhar essa palavra e agora eu quero aqui falar sobre um testemunho forte. Sobre pecados, possessão maligna, uma revelação. Sabe que ontem eu estava mexendo no Instagram, no meu Instagram. Estava lá olhando, inclusive eu postei alguns vídeos. Ontem eu postei 2 vídeos, depois se você quiser ir lá, né? Tô até com essa blusa aqui mesmo, né? Então, eu estava lá vendo algumas coisas e apareceu para mim um pastor, olha só, apareceu para mim um pastor que ele é muito conhecido, não vou falar o nome dele, viu, irmãs? Mas se você acompanha esse pastor, na minha humilde visão e percepção, ele é um homem de Deus, tá bom? Na minha visão, esse rapaz, ele é bem jovem, ele é um homem de Deus. Muitos criticam ele porque ele é muito usado nas visões e revelações. Irmã Raquel, Mas ele prega, ele tem incomodado alguns do nosso segmento pela extensão, a largura do ministério que Deus tem confiado a esse moço. Eu já ouvi o testemunho dele, ele mesmo contando, e eu inclusive já tive uma igreja dele aqui no Rio de Janeiro. Onde é que fica a igreja? Fica em Duque de Caxias. Alguns anos atrás eu fui na igreja, numa vigília que tinha lá. Então eu tenho acompanhado o ministério desse jovem pastor. Mas alguns anos atrás, né? E passou-se alguns anos sem eu ver nada. E ontem eu me deparei lá no Instagram com o perfil desse jovem pastor. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? E eu tava, né, olhando ali, observando. Deixa eu ver aqui esse como é que ele está, né? Esse pastor abençoado. Eu creio, Deus tem exaltado muito ele, porque eu conheço o testemunho dele, contado por ele mesmo. Ele passou muita penúria, irmãs, muita penúria, muita privação. Inclusive ele conta que ele só tinha 2 blusas, né, para usar. Então, assim, chega um momento que quando Deus exalta a pessoa, precisamos ter muito cuidado, porque aquela pessoa foi aprovado por Deus, passou ali. Mas resumo de tudo, aí eu me deparei lá com o perfil desse, eu vou seguir ele aqui, que eu não seguia lá no Instagram. E ali, né, eu vou abrir aqui o perfil e lá tem os vídeos, as lives, e eu ia passar, não ia assistir, que eu não ia assistir live, até que porque eu já sei assim, mais ou menos, né, como que é a linha dele, que ele é usado muito nos dons que Deus deu para ele, dom de cura, dom de visão, de revelação. E então a linha mais ou menos é essa, então eu já sabia, então não ia ficar ali só mesmo para ver algumas fotos, né? Ele se veste muito bem, ele, né? Ele é casado, ele casou, ele é casado. E ali, irmãs, eu me deparei com um vídeo mais recente. Eu ali ligada com Deus, olhando aquele vídeo. E Deus falou assim para mim, minha filha, assiste isso daí.
Senhor, mas eu já sei mais ou menos qual é a linha desse rapaz. Assiste isso daí, minha filha, minha serva. Assiste essa live aí. Aí eu cliquei, tava ele e a esposa dele, irmãs. E ali ele contando uma experiência, a esposa dele contando uma experiência, que ele casou e depois não acompanhei mais o ministério, que a vida vai mudando, né? E muito falatório aqui também no YouTube com esse pastor, e ele casou. E eu dei graças a Deus também que ele casou, porque é muito falatório, tava muito falatório, né? Assim, da vida dele, da vida pessoal dele. E ele ganha muitas roupas, muitos ternos, ele se veste muito bem porque ele ganha muitas roupas, né? Ele até doa roupas, de tanto assim que ele não dá conta de usar. As marcas, as empresas dão roupa para ele. E aí eu me deparei com aquele vídeo, irmãs, e Deus falou assim, assiste isso daí, que vou eu falar algo para ti. E tô eu assistindo, e ali a esposa dele falando, e eu nunca, não conhecia ela, né? E ali ela falando, assim, de falar, e eu obedeci à voz do Espírito Santo de Deus para que eu assistisse aquele vídeo, aquela live, era uma live. E ali, amada igreja, o que aconteceu? Ela compartilhou uma experiência deles, uma experiência pessoal deles, né? Da intimidade deles ali frente àquela live. E eu fiquei ali, obedeci à voz do Espírito Santo de Deus. E aqui nessa, presta bem atenção, irmãs, que isso tem tudo a ver aqui com esse canal, esse testemunho. E ali ela contando, né, que ela é casada com ele, eles estavam passando por problemas no casamento, brigas, olha só, irmãs, um pastor, brigas, confusão no casamento, eles não se entendiam no casamento, era briga. E uma confusão no casamento, nem se falavam direito. E aquelas coisas assim, né? Uma peleja no tal do casamento. E eu tô ali, né? Ouvindo aquilo dali, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer aqui me falar através desse vídeo? E ali, irmãs, eles estavam contando que naquele dia foi um dia bem. Se eu não me engano, a esposa dele estava desviada. Saiu da presença do Senhor essa moça. E eles contando que aquele dia foi um dia atípico. Por que atípico, irmã Raquel? Eles estavam falando que aquele dia eles não brigaram, estava bem, estava conversando, um conversando com o outro na sala, assim, no sofá, um fazendo carinho no outro, a bebê, né, tava no berço, assim, dormindo, a bebezinha que eles tinha, né, na época tinha 11 meses, num berço, assim, do lado da cama. E aquele dia foi um dia, assim, atípico, por quê? Porque eles estavam bem, um com o outro, eles não estavam assim brigados, porque pelo que eu percebi ali, eles ficavam muito tempo brigados. Irmã Raquel, não sei como é que isso acontece, mas, né, não sei como que isso acontece, mas eles falaram que tava tendo muita dificuldade no casamento. E aquele dia foi um dia, irmãs, atípico, porque eles estavam assim no sofá, um conversando com o outro, olhando para o outro, fazendo carinho no outro. E ali, né, um perguntou para o outro, né, tava tudo bem, não brigaram, estavam felizes naquele dia, a bebezinha dormindo. E ali, ela perguntou para ele, a esposa, perguntou para ele, olha só, irmãs, olha só.
A esposa perguntou para ele, qual é a sua fraqueza? Aí ele falou, né? Ele falou a fraqueza dele para ela. Eu sou fraco nisso, eu sou... Irmãs, esse homem é tremendamente usado por Deus. Mas ali, né, marido e mulher tem uma intimidade muito grande. Aí ele foi falando algumas fraquezas, algumas dificuldades, né? E eu quero aqui falar para vocês que todos nós temos algumas fraquezas, algumas situações que precisamos viver na dependência do Espírito Santo e não querer vencer na nossa carne, porque se nós tentarmos vencer as limitações na carne, nós iremos perder, mas se nós dependermos do Espírito Santo, ele sim irá nos livrar. E ali, né, eu achei assim, uma humildade, mas e ele confessando, falando ali para a esposa, né, isso contando lá na tal live, ela falando e ele também assim do lado atrás, confirmando. Eu tenho fraqueza disso, eu tenho fraqueza daquilo. Pensa num homem usado por Deus, irmãs. Várias igrejas aqui no Rio de Janeiro, em lugares do Brasil, e já tem igreja lá dos Estados Unidos, não sei se já tem na Europa, mas parece que abriu lá na Flórida. Então ele fica lá e fica aqui. Quem acompanha o ministério desse rapaz, acho que já sabe de quem que eu tô falando. Porém, e ele falou para ela, né, ali o casal, estavam assim no sofá, e um ali, né, abraçado com o outro, um beijando o outro, um conversando com o outro, e ali ele foi falando, minha fraqueza é isso, minha fraqueza é aquilo, eu sou tão assim, eu tenho dificuldade disso, daquilo. Ele foi falando. E ali ele foi e perguntou para ela, e aí você, quais são as suas fraquezas? Aí, irmãs, olha só, ela virou para ele e falou assim, amor, eu não fumo, não bebo. Ela estava desviada, afastada da presença do Senhor. Ela falou assim, ele perguntou quais são as suas fraquezas. Aí ela parou, pensou, aí ela falou assim, a minha fraqueza? Aí parou, pensou, bom, eu acho que eu não tenho fraqueza nenhuma, não. Aí eu tô vendo o vídeo. Falei, e aí, Jesus, o que o senhor quer me mostrar aqui? Aí tô assistindo o vídeo. Aí ela foi e falou pra ele, eu não tenho fraqueza, não. Eu não fumo, não bebo, não vou pra noitada. Eu tô em casa, tô direitinho em casa. Eu não tenho nenhuma fraqueza, não. Nenhum pecado. Aí eu ouvi aquilo, aí o marido contando, né? Nossa, eu abri meu coração aqui, falei muitas fraquezas pra você e você fala isso pra mim? Resumo, irmãs, estava tudo bem lá entre o casal, eles namoraram, tiveram contato íntimo, porque eles estavam falando que esse dia foi um dia muito atípico, porque já tinha também muito tempo que eles não namoravam entre si, né? Ter relação sexual, que eles falaram, que foi um dia assim muito atípico, porque nem namorar tava dando para namorar, porque tava muita briga. Então esse dia foi um dia assim, eles namoraram. E quando terminou lá o tal do namoro lá, né, deles dois lá, irmãs, olha só, ele disse que ele se levantou, tava nu, sem roupa, foi tomar banho, ela também sem roupa, parece que ela foi assim pro banheiro para tomar banho e ele foi escovar os dentes. E eu tô chegando no ponto que eu quero compartilhar aqui nesse canal, que eu já falei várias vezes aqui nesse canal e eu não sei se vocês me ouviram. E isso é muito importante, irmãs. Olha só o que Deus falou comigo nesse testemunho, que Ele mandou eu assistir
E eu assisti, entendi o propósito, estou vindo aqui passar essa mensagem de Deus para a tua vida. E ali ele falou que ele, irmãs, ele é muito usado por Deus, ele é muito influente esse rapaz. É um moço, um jovem. E ali ele falou que ele estava nu, sem roupa, despido, estava escovando os dentes, e a esposa nua foi tomar banho e ela parou assim na porta, que era um apartamento pequeno, parou assim na porta. Quando de repente, irmãs, ele vê, ele escova o dente, aí tinha um espelho assim, ele escovando o dente, quando de repente ele vê uma imagem de uma velha naquele quarto, pelo espelho. E quando ele olha para a esposa dele, quando ele olha para ela, aquela velha tinha possuído a esposa dele. Já não era mais a esposa dele, era a tal da velha. E ele falou que ele ficou assim muito desconcertado porque ele era acostumado a expulsar demônios na igreja, no qual ele é pastor. E ali com a esposa dele, uma possessão, irmãs, com a esposa dele. E ali aquela voz, já mudou a voz da esposa, e ali o demônio falou, vou acabar com a tua família, vou acabar com a tua família, né? Aquelas coisas que o demônio faz, né? E ali, irmãs, o que aconteceu? Ele falou que ele ficou nervoso e não tinha ninguém para ele ligar para pedir ajuda, porque uma coisa é fora e outra coisa é dentro de casa. E ele falou que ele estava assim sem saber o que fazer. E a bebezinha que estava no berço acordou, começou a chorar, porque mudou o clima do quarto. Mudou o clima do quarto. Meu Deus. E ele assim, nu, ele não estava assim nem vestido, nem com a Bíblia na mão, não tinha acabado de orar. Irmãs, foi assim, desprevenido, digamos assim. Ele disse que ele se sentiu assim, que ele não tinha acabado de orar, porque, pelo que entendi, parece que eles têm um quarto lá de oração, um lugar de oração. Irmãs, assim, totalmente desprevenido. Ele nua, a esposa nua, e ali ele tentando expulsar, falando. Ele falou, mandou embora uma vez, não foi. Mandou a segunda vez embora, não foi. Aí na terceira vez que ele deu uma ordem de comando e a bebezinha chorando, ele ainda pegou a bebezinha. Aí o demônio foi embora e a esposa dele urinou lá no chão. Irmãs, uma situação, pensa numa situação. E ali, irmãs, ele falando aquilo, né? E eu não quis nem mais assim ouvir o tal do testemunho inteiro, que era 1 hora e pouca. Era 1 hora e pouca. E ali eu entendi por que Deus mandou eu assistir esse testemunho forte de possessão da esposa dele dentro do quarto, naquela situação ali, que chega a ser constrangedora. Chega a ser constrangedora. E ali, irmãs, a porta de entrada que eu vejo, primeiro porque ela já não estava caminhando na presença, né? Ela estava afastada. E o segundo ponto ali que eu pude perceber, no qual Deus ministrou no meu coração e eu venho aqui compartilhar com você, a porta que o inimigo entrou naquele dia e tomou posse ali daquela mulher, da esposa dele, foi o orgulho. E o Senhor, aqui é a porta do orgulho, a porta do orgulho. Como assim, irmã Raquel? Ele foi humilde, ele confessou, irmãs. Ele confessou.
que ele tinha fraquezas. E todos nós temos fraquezas, irmãs. Todas nós temos fraqueza na nossa vida, no qual precisamos fugir dessas fraquezas. Mas Raquel, você tem uma... Olha, eu vou confessar que é uma fraqueza para vocês. Eu tô falando assim de algo comum. É uma fragilidade. Por exemplo, eu quando vivia no mundo, eu bebia muito vinho. Muito vinho. Aí você acha que hoje, na presença de Deus, a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem pessoas que bebem, mas eu não vou beber, porque eu sei onde está minha fraqueza. Aí, Raquel, você não bebe nem um pouquinho. Irmãs, nem um pouquinho, porque eu sei que eu não vou ficar naquele pouquinho. Então, o melhor é cortar o mal pela raiz, irmãs. Cortar o mal pela raiz. As irmãs estão entendendo? Tem gente que fala assim, não, irmã Raquel, mas isso não tem problema não. Ainda usa a Bíblia. Não, mas isso não tem problema não. Paulo falou para Timóteo, bebe aí um pouquinho. Irmãs, não podemos, eu falei aqui, ó, fui dura. Então, assim, eu confessei aqui para vocês uma fragilidade, uma fraqueza, no qual eu preciso fugir dessa fragilidade, dessa fraqueza. Nem um pouquinho, nem um pouco, nem um pouco, irmãs, porque eu já sei que não vai ficar só naquilo ali, irmãs. Então, ó, corta. Nem nada de bebida alcoólica. Até porque bebidas alcoólicas também, como é que eu posso falar para vocês? Bebida alcoólica alimenta demônios. Alimenta, irmã Raquel, alimenta. E ali, irmãs, primeiro, todos nós temos fraqueza. Eu citei aqui uma situação. Tem pessoas que têm problemas com bebida. E aí tem que fugir mesmo. Na prateleira do mercado, passa em outra prateleira. Nem passa lá na prateleira da bebida. Se sabe que é fraqueza. Tem que fugir, apartar da aparência do mal. E ali, irmãs, o que aconteceu? O que Deus ministrou no meu coração é que a brecha ali, a legalidade, foi o orgulho, quando ela disse, eu não tenho fraqueza não, irmãs. Vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que é importante jejuar, porque quando você jejua, o espírito ele se sobressai, você tem domínio da tua natureza. Então, o orgulho, irmãs, é uma brecha. Você vê que o inimigo Lúcifer, ele foi expulso por conta do orgulho. Orgulho. Orgulho é um problema sério. Como assim, irmã Raquel? Nossa, como eu sou santa, como eu sou santo. Sou mais santo do que os demais. Orgulho, vaidade, soberba, sensação de importância, de ser melhor do que o outro. E tem uma raiz aí também de rejeição. Para não se sentir tão mal com a rejeição, se sobrepõe, cresce, quer se enaltecer para não sentir tão mal com a rejeição. Então, orgulho, vaidade, querer ser melhor do que os outros,
Irmã Raquel, Ela falou, não tenho. Irmãs, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou o 25º ancião. Só falta falar isso. Que eu sou bispo de não sei das quantas, que eu sou arcebispo. Irmãs, títulos. Pessoas que ficam enaltecendo muitos títulos. Tem orgulho nisso daí, irmãs. Ter orgulho, se desfazer do outro. Querer humilhar o outro. A Bíblia diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu? Quer tirar o cisco no olho do outro e não ver a trave? Orgulho. Eu não vou falar com fulano de tal, não vou cumprimentar, porque orgulho. Porque eu briguei, porque houve um estranhamento. Eu não vou falar não, se quiser que venha a mim. Orgulho. Aí Jesus vai falar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se. E como é duro, irmãs, viver isso. Às vezes você tá com razão, você fez a coisa certa e você foi mal interpretado e você ainda tem que ir lá. E Deus fica só lá do céu olhando. E quando você faz isso, o inimigo ele sai envergonhado. Porque a nossa natureza humana, deixa pra lá. Eu não tô errada, eu não tô errado. Não é assim? Briga entre casais que um não fala com o outro, irmãs. Orgulho! Orgulho! O diabo tá ali, só se alimentando. Orgulho! Orgulho, irmã, que é orgulho. Eu não vou falar com fulano de tal, não. Se quiser, ele e ela que vem até a mim. E orgulho! E ali ela confessou, o inimigo entrou o quê? Pela boca. Ela falou, não tenho fraqueza não. Quão frágeis nós somos, irmãos. O quão dependentes da graça de Deus, da graça divina. Se nós não dependermos da graça de Deus, da ajuda do Espírito Santo, de pedir ajuda diariamente ao Espírito Santo, a Deus, mas esse mal ele entra. Orgulho. Eu entro na igreja, vou citar um exemplo, né? Vou visitar a igreja tal, se ninguém me vê, se eu passar despercebido, ninguém me dá uma oportunidade, eu nunca mais volto nessa igreja. Orgulho! Orgulho! Aí mesmo que ninguém vê. Orgulho é Deus tratando com orgulho. Desce, minha filha, meu filho. Orgulho. E vários outros exemplos. Então, o mal, eu falo aqui sempre no canal que o mal ele entra pela boca. Uma das portas de entrada pode entrar pelos olhos, quando você assiste cenas, né, de crime, de tragédia, pornografia, pelos ouvidos e também pela boca ou pelas mãos. Pureza, irmãs, santidade é pureza. Você vê o comportamento desse pastor, ele é puro porque ele confessou. Eu tenho sim, eu gosto de fraqueza, fraco disso, sou fraco daquilo. Bem-aventurados puros de coração, mãos santas. Aonde que as mãos estão? Fazer sinais obscenos com as mãos. Depois vai para a igreja para botar a mão
na cabeça das pessoas para orar. Irmãs, é falta de santidade, irmãs. Ofereceis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável. Sacrifício vivo é reter a língua, ter domínio do próprio corpo. Então, que o Senhor nos ajude. A minha oração hoje é que o Senhor nos ajude. Irmã Raquel, é que o Senhor nos ajude, amada igreja. E nessa terra eu tenho uma opinião, agora eu que estou falando, tá bom? Quando estivermos aqui é uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, é uma luta. E ninguém é humilde por total, irmãs. Ninguém é humilde por total. Na minha visão, o único que é humilde é Jesus de Nazaré, que despiu da sua glória e ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso padrão, irmãs. Aprendei de mim. Ele é o nosso referencial de humildade. Porque é sempre essa carne, essa natureza terrena, pecaminosa, quer nos puxar para baixo. Por isso que a palavra do Senhor fala: a carne é fraca, e é muito fraca, irmãs. Nós somos muito fracos. Para isso precisamos nos alimentar da palavra de Deus, do pão, para fortalecer o nosso espírito. Amém, irmãs? Que Deus abençoe. Eu queria compartilhar aqui essa experiência e que o Senhor nos ajude a depender cada vez mais do Espírito Santo, amém? Senhor, eis aí o teu povo, a tua igreja. A igreja somos nós. Ajuda o teu povo, Senhor, nos ajuda, livra do mal. E nós cremos no teu poder, no teu mover, no teu agir, Pai. Abençoa a vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus. Dá vitória, Senhor. Repreenda todo mal, toda obra contrária. Aonde essa oração chegar, que chegue o teu Espírito Santo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz.